Dá para ser agnóstico e ateu ao mesmo tempo? Bom, para a gente começar, a gente precisa definir bem o que é agnosticismo. E para isso, inclusive, eu já tenho um vídeo no canal onde eu elaboro uma exposição sobre o que é agnosticismo. Se você quiser, pode dar uma olhada lá, assiste aqui, depois você vai lá. Mas rapidamente, tá? O agnosticismo é uma corrente filosófica que defende que para certas coisas, não exatamente exclusivamente sobre questões da existência ou não existência de Deus, para certas coisas nós não temos como afirmar que realmente sabemos, nós não temos como acessar certos conhecimentos. Então o agnosticismo vai defender que, diante de situações assim, que a posição mais equilibrada é a posição de você suspender o juízo. Né? Você não vai nem para um lado nem para o outro. Você não defende uma posição de que algo existe ou não existe, de que algo é ou não é, mas você diz, olha, não é possível saber isso aqui, então eu vou ficar aqui meio que em cima do muro mesmo, né? Não vou tomar uma posição sobre o assunto. Quem vai criar esse termo agnosticismo é o biólogo Thomas Huxley. Inclusive, acabei de comprar um texto dele, né, onde ele faz um debate, ele escreve um texto porque ele debatia, ele participava de uma sociedade metafísica ali, onde ele debatia com inclusive filósofos e teólogos, né, que defendiam as posições das religiões, principalmente do cristianismo, e ele, nesses debates, nessas discussões, ele vai cunhar o termo agnosticismo porque ele não se via representado por nenhuma forma não existia um termo que representava o que ele defendia. E aí um outro ponto é definir o que é ateísmo, né? A verdade é o seguinte, eu ainda não fiz um vídeo sobre ateísmo, eu estou querendo estudar um pouco melhor para fazer um vídeo mais completo, mas existem várias formas de ateísmo e tem gente que vai defender que o agnosticismo seria também uma forma de ateísmo, tá? A gente não vai falar também sobre essas questões de categoria, né? De colocar uma categoria dentro da outra. Mas o ateísmo, vamos partir rapidamente de duas formas de ateísmo. Um ateísmo engajado, um ateísmo forte, onde você afirma a sua descrença, você defende que Deus não existe e que você justifica essa sua descrença. Você vai explicar para a pessoa por que você não crê em Deus, né? O que, de certa forma, acaba sendo uma crença também, né? Você crê na não existência de algo. Aí tem vários debates, tá, gente? Que há diferenças entre crer na não existência e não crer na existência. Não é esse ponto que eu quero entrar nesse vídeo aqui, mas eu quero simplesmente dividir essas duas formas de ateísmo. Uma forma atuante, né? Onde você se posiciona e você busca construir um argumento e uma justificação para sua posição, e existe uma posição de um ateísmo mais fraco, onde as pessoas elas não estão refletindo muito sobre isso. Ela até diz que não acredita em Deus, a pessoa, não acredito, eu acho que nada disso existe, eu acho que não existe nenhuma vontade, nenhuma inteligência sobrenatural que mantém tudo, nenhuma intenção no universo, mas a pessoa não vai muito atrás, ela não pesquisa, ela não estuda, ela não se envolve muito nos debates, é simplesmente uma crença ali na qual a pessoa nem se envolve muito. Existe também esse tipo de ateísmo, tá? A gente não precisa entrar nos detalhes sobre isso então. O que eu quero defender aqui nesse vídeo é que é possível você ser agnóstico e ateísta ao mesmo tempo, sem dizer que um está dentro da categoria do outro, tá? Eu vou aqui por outras vias. Calma que a gente vai chegando lá. Agora a gente precisa definir duas coisas. O que é Deus? Já parou para pensar nisso? O que é Deus? O que são os deuses? Porque se eles não existem, mas a maioria das pessoas estão falando deles, inclusive alguns dizem que conversa, escuta eles, alguns dizem que tem absoluta certeza de que ele que ordena tudo, ele que coloca a ordem e mantém tudo existindo. Outros, né, de outras religiões vão dizer que existem várias divindades, que cada divindade cuida de uma questão do mundo, da realidade, da própria vida das pessoas, né? O que seria Deus, né?
E o segundo ponto que a gente precisa discutir o que é a realidade, tá? Então vamos chegar lá. Primeiro, Forba, eu até peguei lá, eu peguei esse livro para mostrar para vocês, porque a gente leu esse livro foi o primeiro livro que a gente leu no Leitura em Movimento, ó, A Essência do Cristianismo. E esse filósofo alemão, Forba, ele vai defender que Deus é o mais alto grau da razão humana. A gente vai defendendo, se você acredita em Deus, você está sendo irracional, você acredita na religião, você está sendo irracional. Não, gente, isso não tem nada a ver. A racionalidade, ela é um instrumento dos nossos processos cognitivos, né? Que desenvolve na gente, vamos dizer assim, a decodificação da realidade. A gente está num processo contínuo de tentar entender a realidade, de tentar conhecer o mundo, né? A gente está num processo cognitivo constante para desenvolver as justificativas daquilo que a gente acredita ou deixa de acreditar. E num determinado ponto da história, com o surgimento da filosofia, a razão humana ela foi se desenvolvendo, se complexificando, a ponto de que a gente já trazia, né, isso pensando de forma geral, né, a humanidade já trazia suas crenças mitológicas que explicavam a realidade, e uma parte disso foi sendo também racionalizado para justificar essas crenças, né? Então, por isso que Forba, aqui na Essência do Cristianismo, ele vai defender que, na verdade, toda teologia que parte da crença, racionaliza e tenta explicar, tendo como base as suas premissas de crença, toda a teologia, na verdade, é uma antropologia, porque é o ser humano que, por processos psicológicos, né, vai criar esse ser ideal, porque Deus, então, na verdade, é um ser que está na ideia dos seres humanos, mas que você crê, como é que você vai dizer que não existe? Deus como ideia existe, porque baseado na crença de Deus, a pessoa acha que ela acredita que ela sabe qual é a vontade de Deus para ela acha que fala com Deus e Deus fala com ela. Nessa conversa, ela age no mundo. Então, Deus, enquanto ideia, age no mundo por meio da crença da pessoa. Então, Deus existe enquanto ser ideal. E Deus, então, é sim produto da razão. Dizer se Deus existe realmente é outra história. E aí, para a gente seguir, a gente precisa definir o que é realidade, né? Nós estamos imersos numa realidade, a realidade que a gente consegue conhecer. E aí a gente pode definir essa realidade em duas categorias, tá? Existe a realidade natural, física, que independe do nosso conhecimento. Alguns filósofos, algumas linhas idealistas e subjetivistas vão dizer que não, que tudo que existe é só o que a gente percebe, o que a gente não percebe a gente não pode considerar que existe, mas eu não sou dessa linha, tá? Eu não defendo isso. Eu realmente acredito que antes do ser humano emergir aqui no planeta Terra, a partir do desenvolvimento das espécies, né, até que a gente criou uma consciência mais elaborada e passamos a ser conscientes do nosso próprio pensamento, antes disso, tudo que a gente vê, o universo, o planeta, tudo que hoje a gente conhece já existia, tá? Então, tem essa parte da realidade e tem uma parte da realidade que é a realidade da qual nós constituímos a partir da transformação da natureza, né? Chega um momento que o ser humano cria suas ferramentas, começa a mudar a natureza para melhorar suas condições de vida, e isso se dá sempre num contexto social, sempre em relação com outros seres humanos, e aí a gente tem então uma realidade social, uma realidade cultural, uma realidade da qual o ser humano é também produtor. Então nós temos uma natureza, toda uma constituição de tudo que existe da qual o ser humano não fazia parte e de certa forma ainda não faz parte, né? Os outros planetas, a galáxia, a gente não está em contato lá direto, a gente até produz uma certa forma de conhecimento daqui do nosso planetinha, né? A partir de um ponto histórico, a nossa consciência surge, nós somos animais, né? Surgimos de outros animais, a nossa consciência surge, a gente começa então a produzir uma outra realidade. Então, aí a gente pode agora dizer o que é religião do que é esse Deus que a gente está falando enquanto ser ideal, o que são essas divindades e esse Deus das religiões, né? Para mim, é um produto cultural.
é um produto social, é um produto psicológico, é um produto ideal, né? Então, neste sentido, a gente agora já começa a caminhar para dizer por que dá para você ser agnóstico e ser ateu ao mesmo tempo, nesse sentido de entender que Deus é essa produção, é essa construção humana, ou como até defende Forba, né? Deus é a projeção do próprio homem, dos próprios desejos, das coisas mais belas que o homem acredita, ou das justificações mais atrozes para a própria ação do homem, né? O Deus da guerra, né? Na verdade, o ser humano quer justificar as coisas horríveis que ele faz e muitas vezes coloca isso numa vontade divina, né? Eu matei o outro porque Deus assim quis, porque o outro era um pecador, né? Então, Deus é essa projeção, é essa criação, esse produto dos seres humanos, né? Então, nesse sentido, eu sou completamente ateu. A gente pode ser completamente ateu a respeito de qualquer Deus, de qualquer religião, por defender a posição de que isso são produtos da criação, são produtos de criação da cultura humana. Chegamos nesse ponto, somos ateus. Você é ateu dos deuses das religiões, e como que você vai ser agnóstico, né? Então, lembrando, agnóstico é sobre a impossibilidade de conhecer, e nesse sentido a gente suspende o juízo, porque não há nem mesmo pistas que eu pudesse dizer para acreditar em algo que seja, né? Então, vamos lá. Nós temos a teoria do Big Bang, que acho que é a teoria mais estabelecida, sobre a expansão do universo, né? Eu não sou físico, não sou astrofísico, não entendo muito disso, mas eu sei que é a teoria vigente e mais aceita. Obviamente, deve ter falhas e buracos nessa teoria, mas ainda se mantém como a teoria que é mais aceita na comunidade científica, que dá uma explicação para a expansão do universo, né? Segundo essa teoria, tudo estava concentrado num único lugar e que depois, né, uma explosão de energia muito grande fez tudo se espalhar, se expandir, tá? E da onde veio tudo isso? Tudo isso é eterno, tudo isso sempre existiu. Toda essa natureza que sempre existiu antes dos seres humanos emergirem aqui no planeta, isso foi produto de algum fato, de alguma coisa. Isso a gente não sabe, não tem como saber, né? Eu nem diria que que esse tema tem que poderia estar relacionado com uma ideia ou com um conceito de Deus, criador de tudo, porque a gente não tem como saber, né? Se tudo que existe sempre existiu e é eterno, se por trás disso existe outras coisas que o nosso pensamento nem imagina que possa existir, que está em relação com tudo isso, e a gente não sabe, a gente simplesmente não sabe. E eu acho que a gente não tem pistas, né, para esse antes do Big Bang, né? O que existe para além do que o ser humano já conseguiu observar, o que existe nessa relação de tempo, né? E se o tempo que a gente acredita ser a nossa ideia de passado, presente e futuro, se isso é produto da nossa própria forma de acessar essa realidade, né? Se o próprio tempo é uma criação nossa, da nossa subjetividade, né? Enquanto espécie de um tipo de animal nesse planeta aqui, né? A gente simplesmente não sabe. Só que assim, eu defendo que a gente não precisa atribuir isso à ideia de Deus ou de deuses da religião, né? Então, nesse sentido, eu sou agnóstico. Eu sou agnóstico sobre uma explicação cosmológica de tudo que existe. Eu não sei. Simplesmente não sei. Então, não me posiciono, né? Eu vou ficar sempre... por não ser um especialista na área de cosmologia, de astrofísica, eu vou ficar sempre tentando acompanhar o que o consenso científico da área defende, né? E aí eu vou acompanhando aqui de longe. Então, nesse sentido, sobre tudo o que não é cultural, o que não é social, o que não é construção humana a respeito da existência, eu sou agnóstico, porque eu simplesmente não tenho acesso ao que poderia explicar isso, né? E sobre toda a ideia de Deus, né, que circula na nossa sociedade,
que para mim também tem muito a ver com política, com disputas de interesse na sociedade, sobre tudo isso eu sou convictamente um ateu, tá? Então, essa é a minha defesa nesse sentido que eu acho que dá para a gente ser agnóstico e ser ateu, sim, ao mesmo tempo. Para finalizar, a questão é que a gente está tratando de coisas diferentes, não são a mesma coisa, tá bom? É isso aí, eu acho que deu para você entender a minha posição. Se você discorda, deixa aqui no comentário. Se você concorda, mas gostaria de colocar adendos a esse pensamento, deixa aqui no comentário, engaja, compartilha. A gente está tentando fazer o canal aqui crescer, a gente está tentando chegar em mais pessoas. Se você acha que essas reflexões são importantes, eu peço a ajuda, a colaboração de vocês. Se você quiser ser um patrocinador do Pantarrei, considere se tornar um membro do canal e considere entrar no clube de leitura e participar das nossas conversas mensais, das nossas rodas de conversa mensais. A gente vai se conhecer pessoalmente, eu acho que a gente consegue crescer juntos, compartilhar as nossas ideias, debater, desenvolver o nosso pensamento crítico de forma dialética e respeitosa, né? Considere ser um membro aqui com a gente, então. É isso aí, valeu, espero que você tenha gostado do vídeo. A gente se vê num próximo conteúdo aqui no canal Pantarrei.